Um novo ano se inicia diante de nós, e eu creio que tempos como esse, tempos de virada, é tempo também profético. E eu gostaria hoje de compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque tempos que nós mudamos, como nós temos aí 4, 5 dias da passagem do ano, é tempo de nós. Eu basicamente acredito que é tempo de fazermos 3 coisas. E eu quero começar nessa manhã dizendo para você: há coisas que precisam ser esquecidas. Primeira coisa, nós precisamos saber, quando iniciamos um ano, nós precisamos esquecer de algumas coisas. Às vezes nós trazemos algumas coisas que não deu certo no ano anterior e trazemos para o nosso novo ano. E isso parece que produz em nós mais senso de condenação e acusação do que fé. Então, há coisas que precisam ser esquecidas. O que precisa ser esquecido? Talvez você tentou muito uma coisa em 2019. Você falou, vai acontecer, e não aconteceu. Se você fica martirizando, pensando nisso o tempo todo, isso vai produzir em você no final até tristeza. Então, há coisas que têm que ser esquecidas. Segundo, há coisas que têm que ser lembradas. Início de ano é início de lembrarmos de algumas coisas. Algumas nós esquecemos, outras nós lembramos, mas também início de ano existem coisas que nós devemos buscar. Algumas esquecemos, outras lembramos e outras nós devemos buscar. O que devemos buscar nesse ano? Devemos buscar crescimento. O que devemos buscar esse ano? Multiplicação. O que devemos buscar nesse ano? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos buscar isso esse ano. Então há coisas que esquecemos, as coisas para trás ficaram, eu avanço para o alvo. Esquecemos isso. Esquecemos de algumas coisas. Tentei tanto, não deu certo. Eu esqueço disso. Há outras que eu vou lembrar, mas há outras que eu vou buscar. O que você deve lembrar nesse início de ano? Você deve lembrar que existe uma promessa sobre você. Que promessa? Que você é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto você faz vai prosperar, porque o que você faz será bem sucedido. Eu tenho uma lista aqui no meu celular que eu coloquei 2020, e eu escrevi coisas que eu devo lembrar. Então eu estou lembrando. Eu lembrei de algumas promessas que o Senhor falou para mim. Qual foi a primeira promessa que o Senhor falou para mim? No ano de 2019, teve um dia que eu estava orando, estava clamando ao Senhor por uma palavra. Deus me deu uma palavra. Que palavra que Deus me deu? Isaías 54, versículo 2 e 3. E 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10. O Senhor falou comigo que 2020 será o ano que Ele vai largar as minhas fronteiras e vai transbordar para a direita e vai transbordar para a esquerda. Antes de terminar o final do ano, em dezembro, o nosso líder, o pastor Luiz, me chamou e conversou comigo sobre uma certa mudança. E eu estava num prédio há 7 anos, e eu fui para esse novo prédio agora. Quando eu entrei nesse prédio, irmãos, tinha algumas fileiras assim na frente, mais ou menos preenchidas, e do lado esquerdo, do lado direito, não tinha ninguém. Então quando eu entrei lá, que eu subi no púlpito, o Espírito de Deus falou comigo: lembra da palavra que eu te dei? Vai transbordar para a direita e vai transbordar para a esquerda. Então eu vou falar para você, nesses primeiros dias, eu vim aqui também nesse primeiro domingo desse ano, para lembrar algumas coisas. O que você deve esquecer? Esqueça. Tem coisas que devem ser esquecidas, mas há outras que devem ser lembradas. O que você deve lembrar? Você deve lembrar de todas as promessas que já foram um dia faladas sobre a sua vida. Se em 2019 você buscou muito uma cura e ela não veio, esquece, 2019 não aconteceu. Mas lembra, se você tem uma palavra, em 2020 vai acontecer. Se você tem uma palavra de multiplicação, de crescimento, então é tempo de lembrarmos disso, irmãos. Às vezes temos alguma atitude porque não aconteceu algo no ano de 2019. Nós entramos em um ano de 2020 e entramos de qualquer maneira. Mas deixe-me dizer algo a você nessa manhã: entre nesse ano com tudo, entre nesse ano com atitude, declarando: esse será o melhor ano da minha vida.
Esse será o melhor ano da minha vida em todas as áreas. Será um ano de crescimento na minha vida. Não é somente porque eu estou falando, não. É porque isso vai acontecer. Então, há coisas que devem ser esquecidas, há outras que devem ser lembradas, e há outras que devem ser buscadas. Eu não sei quanto a você. Comigo o Senhor falou, então eu estou lembrando de algumas coisas. Eu lembrei também que o Senhor falou comigo que Ele vai me restituir. Há 2 anos atrás eu tive um prejuízo muito grande, e o Senhor falou comigo: eu vou restituir você nesse ano. Eu lembrei disso, então eu anotei lá: esse ano é um ano da restituição. Enquanto eu falo, o Espírito Santo está lembrando você de algumas coisas. Início de ano é tempo de lembrarmos de algumas coisas, mas início de ano é tempo também de buscarmos algumas coisas. E quando eu falo de buscar, então aqui eu começo a minha pregação. Porque quando se fala de buscar, nós precisamos ter uma atitude que faz toda a diferença na nossa vida cristã. E qual que é o título da minha mensagem hoje? O título da minha mensagem é: olhe como Deus. Muitas vezes nós temos orado por algo, nós temos buscado por algo, mas nós não temos olhado para essa circunstância, não temos olhado para tal pessoa como Deus olha. Qual que é a maneira que nós devemos orar? Qual que é a maneira como nós devemos liderar na casa de Deus? Devemos orar, devemos buscar algo assim como Deus olha. Como que Deus está olhando agora para o Brasil? Eu estava com a minha família, nós fomos em Caldas Novas, não sei quantos conhecem Caldas Novas, e aí tinha uma senhora que estava lá prestando um serviço, e eu fui lá para usufruir do serviço dessa senhora, e eu disse assim para ela: feliz ano novo. Aí ela falou assim: meu filho, esse ano, o que você está achando desse ano? Algumas pessoas me falaram que parece que vai ser um ano muito difícil, e eu disse assim para ela: a senhora acredita que eu estou crendo que esse vai ser o melhor ano da minha vida? Ela olhou para mim e disse assim: sério? Eu falei: sério. Ela falou assim: como assim? Eu falei: eu vou citar um versículo para a senhora. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu quero começar também lendo esse versículo com vocês. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz: eu é que sei. Quantos aqui têm filhos? Quantos têm filhos? Levanta a mão, todos que têm filho. Com certeza os que têm filho, algum dia você já disse assim para o seu filho: eu que sei o que é melhor para você. Falaste isso para o seu filho? Então realmente você é uma mãe de verdade. O menino quer fazer alguma coisa, aí você fala assim para ele: eu é que sei o que é melhor para você. Quantos pais já falaram isso para o seu filho já? Eu estava lendo esse versículo e Deus falou isso comigo. Olha o que Deus diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Mas o texto termina aí? Não, ponto e vírgula. Pensamentos de paz e não de mal, vírgula, para vos dar o fim que desejais. Qual que é o fim que você está desejando para esse ano? Eu estou desejando um fim de alegria, de paz, de crescimento. Não sai da minha boca essa palavra: crescimento. E o Senhor falou: se você está desejando isso, é isso que você terá. O fim que você está desejando é o que você vai ter. Se você, mãe, está desejando o fim, que o seu filho se converta esse final de ano, então é isso que você terá. No final desse próximo ano, você estará aqui junto com o seu filho, com a sua família, celebrando ao Senhor. Esse é o fim que você deseja. Esse é o fim também que Ele vai te dar. E aí eu disse isso para ela, falou: olha, eu estou acreditando que vai ser o melhor ano da minha vida. Aí ela disse: nossa, é mesmo, né? Você vê, a mentalidade dela foi mudando. Por que foi mudando? Porque eu comecei a falar para ela daquilo que eu queria ver e não daquilo que eu estava vendo. Eu falei para ela do fim que eu estou desejando. Você sabe, olha para mim, coisas inesperadas acontecem conosco. Tem situações e circunstâncias que nós não temos o controle. E como que nós vamos reagir para elas? Como que nós vamos olhar para ela? Eu quero desafiar você
em 2020, olhar para as circunstâncias e ver provisão, ao invés de ver demanda, ver livramento, ao invés de ver só problemas, só dificuldade, só situação ruim. Eu estou agora, como o pastor Adriano disse, de férias, todo motivado, todo empolgado, mas realmente não foi tão simples assim. Eu e a minha esposa, eu ainda conversei com ela antes, resolvi comprar uma passagem saindo de Brasília de madrugada. Eu disse para ela, nós vamos ter que sair de casa mais cedo, nós vamos de carro, vamos sair de madrugada, você topa? Ela falou assim, topa, é férias, vamos. A minha mulher é o seguinte, ela tem 5 minutos de empolgação. Se você entrar nessa janela, você consegue qualquer coisa. Depois bate um desânimo nela. Ela fala, por que eu resolvi isso? Mas se ela aceitou, ela honra o compromisso. E eu peguei ela num desses 5 minutos. Nós estávamos lá em Caldas Novas, tinha acabado de tomar café. Eu falei, surgiu uma oportunidade, uma passagem muito boa com milhas. E aí, vamos? Ela, vamos, né? Estamos de férias. E eu falei, a gente vai conversando no carro. Você adora viajar ela ama viajar de carro, porque não tem como sair. Então nós estamos um do lado do outro. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ouvir ela. Então são 3 horas ouvindo. Isso é uma maravilha. Mulheres, viagem de carro com seu marido, isso é bênção para o seu casamento. Não, mas eu gosto de ouvir minha mulher, ela é agradável, não é chata não. Então, aproveitar que ela não está aqui, a Kelly está aqui, todo mundo está ouvindo. E foi maravilhoso. Sabe o que aconteceu? Saímos de casa 10 horas da manhã, ontem, de carro, de Goiânia até. Chegamos no aeroporto, 1 e pouco da manhã. Aí nós fomos fazer lá o check-in, a mulher tinha acabado de sair, vamos tomar um café, procurou um lugar para tomar um café, vamos tomar um café. Todo mundo feliz. 2 e pouco da manhã de hoje, abre lá o check-in. Nós vamos fazer o check-in. Quantos anos tem seu filho mais velho? 12 anos. Beleza, cadê a identidade dele? Não, ele não tem identidade, só certidão de nascimento. Não embarca. Falei, como não embarca? Ele é meu filho, certidão de nascimento está aqui. Senhor, é uma lei. Falei, onde é que está essa lei? É uma lei, acho que só ele sabe dessa lei, porque ninguém sabia disso. Eu falei, foi publicado isso? Eu falei, quando eu compro a passagem lá, eu clico 12 anos, não tem. Só que eu não discuto, quando eu estou errado eu não discuto. O que eu tive que fazer? 2h30 da manhã, ligo para o meu irmão, para ele ir lá em Goiânia buscar o passaporte, para trazer. Aí o que eu faço? A mulher falou, então nós vamos no próximo voo. Eu falei, mas eu tenho um compromisso com o pastor Adriano, eu tenho que pregar. Qual é o próximo voo? 9h45. Eu falei, não posso. Minha mulher falou, não, você tem que ir. Eu falei, se eu ligar para ele e falar que não vou, não gosto disso, mas eu vou então. Aí eu falei para a mulher, tem como ir 2? Aí minha esposa falou, não amor, pode ir. Mesmo se nós quiséssemos ir os 4 no outro voo, não tinha. A mulher falou, só tem 2 vagas. Vou falar uma coisa para você. Quando você não tem um controle da circunstância, olhe para essa circunstância e veja como Deus vê. E quando você não consegue ver, simplesmente creia. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Ele está pensando só pensamentos de paz. Ele não pensa acidente, ele não pensa confusão, ele não pensa mal. E se não deu certo? Eu não tenho um controle de todas as coisas. Quando eu não tenho um controle, eu simplesmente creio. Ele está pensando coisas boas ao meu respeito. Aí elas não embarcaram. Aí eu tive que ligar, arrumar um hotel, põe no táxi, vai para outro hotel, dorme, espera o passaporte. E agora eles estão vindo para cá. Como é que você está? Isso afetou o seu humor? Não. Você ficou chateado com isso? Claro que eu queria vir com toda a minha família. Mas se não deu certo, eu estou em paz também, sabe por quê? 2020, eu vou olhar para as circunstâncias e vou vê-las como Deus vê. Como Deus está vendo você hoje? Como Deus está vendo a sua célula hoje? Como Deus está vendo o seu discipulado hoje? Como Deus está vendo essa circunstância? Quando nós oramos nessa perspectiva de ver como Deus vê, nós somos poupados de muitas coisas. Eu quero dar para você hoje 3 exemplos acerca disso. O primeiro exemplo está aqui em Números capítulo 13, versículo 1. Números 13, versículo 1, a palavra do Senhor disse: disse o Senhor a Moisés: envia homens, príncipes, que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos vossos filhos. Tem uma versão que diz assim, que eu dou aos vossos filhos. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. A Bíblia diz que foram 12 homens. Vou resumir aqui porque eu tenho coisas mais importantes também para falar para você. O primeiro exemplo são dos espias, olha para cá. Deus disse assim, olha para mim. Vai lá. Todo mundo está olhando para cá? Não, tem 8 que não está olhando, olha para cá. Deus disse assim para os espias: vai lá
e olhe a terra que eu dou para você. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus trabalha com imagens. Quando Deus quer gerar fé em você, Deus coloca imagem no seu coração. 2020, você precisa ter uma imagem de como será a sua família, seu casamento. Você vai entrar na sua célula no próximo final de semana, na próxima semana, você precisa ter uma imagem. Qual imagem? De crescimento, de multiplicação. Se você está desempregado, eu ouso lançar um desafio para você: passe na porta de um lugar e se veja trabalhando naquele lugar. Deus trabalha com imagens. Posso ouvir seu amém? Deus trabalha com imagens. Ele coloca imagens dentro de nós. Deus disse: olha, por que Ele faz isso? Filipenses, a palavra de Deus diz: Deus opera em nós o querer. Quantos estão comigo nessa manhã? O querer e o... Se você está querendo algo, não partiu de você, é porque Deus colocou isso dentro de você. Deus falou assim, vai lá e olha para a terra que eu já dou para vocês. Olha para mim. Deus já tinha olhado aquela terra. Por isso que o tema da mensagem é: olhe como Deus. Deus já viu a terra. Deus falou: eu vi, é terra boa, vou dar para vocês. E a Bíblia diz então, eu não tenho tempo, vou resumir para você. A Bíblia diz então que esses homens foram, e eles ficaram lá 40 dias. Quantos dias? 40 dias espiando a terra. Versículo 25, a Bíblia diz: ao cabo de 40 dias, Números 13 ainda, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram eles de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão no deserto da congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta ele e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Sabe o que eles fizeram? Eles foram na terra, conseguiram entrar num lugar, pegaram o fruto da terra, trouxeram para Moisés e para Arão e disse assim para ele: olha aqui, esse aqui é o fruto da terra. Verdadeiramente essa terra aqui manda leite e mel, é terra boa. Realmente o que Deus viu, Ele viu de verdade, é terra boa. Olha aqui o fruto da terra. Eles viram. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Vimos ali também os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles olharam e viram fruto da terra, mas eles não olharam aquele lugar como Deus estava olhando, como Deus estava pensando para eles. E aí eles começaram a ver gigantes, eles começaram a ver empecilhos, começaram a ver obstáculos. Deixa-me dizer algo: 2020 nós temos que ansiar por grandeza, por coisas grandes. Mas deixa eu te falar, em nome de Jesus, tira os seus olhos dos obstáculos, tira os seus olhos do gigante, olhe para a promessa, permaneça com a palavra, fique com o que está escrito. Se Deus disse sobre a cura, permaneça olhando para a cura, não olhe para o diagnóstico, não olhe para a enfermidade. Se Deus diz acerca da prosperidade, olha para a palavra, continue confessando a palavra, não olhe para os obstáculos. Se Deus diz que a sua célula vai multiplicar e vai crescer, não olhe para os gigantes, permaneça crendo, vai crescer. Cada dia que eu entrar eu declaro: vai crescer. Na próxima reunião vai avançar, vai multiplicar, porque Ele disse para mim. Eles olharam, viram o fruto, mas viram gigantes. A minha pergunta é: quem disse que eles teriam que lutar contra os gigantes? Quem falou de gigante? Deus disse que era para olhar a terra. Aí eles viram algo além. Versículo 30, então, a Bíblia diz então, você conhece? Que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos. Não poderemos. O senso de incredulidade, ele produz algumas coisas em nós. Primeira coisa, negatividade. Se você quer herdar promessas do ano de 2020, anula a negatividade da sua vida, gente. Senhor, o que eu fiz de errado? Qual foi o problema? Será que nós não oramos por essa viagem? Por que não deu certo? Nossa, você está pé frio demais, hein? Já entrou o 2020 com o pé esquerdo, hein?
Você acha que eu vou dar moral para essas coisas? Atrás de voo, documentação, eu não dou a mínima para isso. Não deu certo, vai dar no outro. Se não deu o outro, vai dar depois. Se não deu depois, vai dar. Mas uma coisa é fato: eu não sou guiado por circunstância, não sou guiado por atrasos. Eu tenho um Senhor, eu tenho uma palavra e Ele governa a minha vida. E Ele já disse: eu estou pensando coisas boas ao seu respeito. Eu tenho pensamentos de paz. Eu tenho pensamento de paz e não de mal. Viajando agora, eu sabia que o meu filho, ele é mais, né, não tem tanta resistência, ele ia dormir. Aí ele só passou, olhou e falou: pai, aqueles travesseirinhos. Eu corri lá, falei pro cara, a mulher está atrasada. Eu falei: quanto que é? O cara nem falou o preço. Eu falei: passa aí. Sabe por quê? Porque na hora que ele for dormir, eu quero que ele durma e não fique quebrando o pescoço. E eu estava lá, toda hora acordando, dormindo assim no voo, mas ele estava lá. Deus disse: se você consegue pensar sobre o seu filho dessa maneira, se você consegue cuidar dele, se você está pensando todas as coisas, muito mais eu ao seu respeito. Só que você tem que ter uma imagem boa dele. Quando nós temos uma imagem boa dele, nós anulamos a negatividade da nossa vida. O problema dos espias era que eles tinham uma imagem distorcida acerca de Deus. Eles olharam e disseram: não poderemos subir, não conseguimos, são mais fortes do que nós, são mais isso do que nós. Segunda coisa que produz: senso de incredulidade, senso de fraqueza. Olha o que eles falaram: é mais forte do que nós. Fizeram uma relação entre força e tamanho. Você sabia que o povo de Israel herdou esse lugar? Eles não precisaram pegar na espada? Alô? Eles não precisaram pegar na espada, pastor Dean. Eles não lutaram contra os inimigos. Não lutaram contra os inimigos. Eu quero dizer para você, essa batalha é do nosso Deus. Ele está batalhando por você. Lá na cruz ele disse: está consumado. Simplesmente entra na vitória dele, irmão. Produz senso de negatividade, de fraqueza, de murmuração. Versículo 32: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado. O que significa infamar a terra? Ficar falando mal daquilo que Deus te deu. Você quer prosperar em 2020? Eu te faço um desafio, como homem de Deus. Primeiro salário desse ano, abençoa ele. Aquilo que você abençoa, prospera. Ah, porque você não sabe o quanto eu ganho. Deixa eu te falar, se você for fiel no pouco, Deus vai colocar muito sobre você. Como é que você fala mal de uma coisa que Deus viu e disse que era bom? Deus diz: vai mandar leite e mel. Eles olharam e falaram mal. Essa terra é terra que devora os seus moradores. Deixa eu te falar, você está num lugar, abençoa a sua cidade, abençoe a casa onde você mora, abençoe a sua família. Tudo, você sabe, tudo aquilo que nós abençoamos tem o poder de multiplicar. Tudo aquilo que nós somos gratos tem o poder de multiplicar. Mas tudo aquilo que nós reclamamos, nós perdemos cada vez mais. Se você tem reclamado de coisas, você pode perceber, as coisas não aumentam, só acontece. Por que tem casa que arruma uma coisa e estraga outra? Porque tem pessoas lá dentro falando mal dessa casa. Essa casa, que dia que eu vou terminar essa casa? Você já falou que dia que você vai terminar. Você mesmo falou, ué. Você quer mudar isso? Comece a abençoar essa casa. Porque se você for capaz de falar bem dessa casa, prepare. Deus já está preparando algo para colocar você em outro lugar. Se você é capaz de abençoar esse que Deus te deu, esse carro hoje, pode preparar que Deus vai colocar você em um outro lugar. Se você é capaz de falar bem do que Deus tem feito nesse lugar, pode preparar que Deus vai fazer coisas ainda maiores. Eles falaram mal. Eles começaram a falar mal da terra que eles tinham espiado. E outra coisa, baixa autoestima, versículo 33: e éramos aos seus próprios olhos como gafanhoto. Os caras eram príncipes, se viram como gafanhoto diante das botas dos gigantes. Preste atenção nisso. Você sabe, muitas pessoas até oram. Fala uma coisa para você, tem muitos irmãos que oram. A oração deles às vezes não tem muita eficácia, sabe por quê? Eles não oram algo, acerca de algo. Eles não conseguem ver aquilo como Deus vê. Aí a oração dele é uma oração natural, porque ele só repete o que ele está vendo. Ele só consegue orar com base naquilo que ele está vendo. E a fé é orar por coisas que nós ainda não estamos vendo. Conta uma história de um homem, essa história é verídica. Ele é
ele era um homem muito motivado, muito positivo, alguém assim muito cheio de expectativa com a vida. Já era um senhor de idade, ele era dono de um comércio. E a história conta que todo dia ele cumprimentava as pessoas com muito bom humor. Entraram 2 rapazes um dia na loja, no estabelecimento dele, no supermercado, e ele cumprimentou os rapazes. E acontece que um dos rapazes deu voz de assalto, ele assustou muito. Com que ele assustou, com a mão, o rapaz achou que ele ia fazer alguma coisa e deu um tiro nele. O tiro perfurou uns órgãos que ele começou a ter muito sangramento. E aí, a equipe médica, que foram os socorristas que foram socorrer ele, viram ele, e um já chegou e olhou e disse: vixe, já era isso aqui. Aí o outro falou: nossa, perdeu sangue demais. E ele estava ouvindo tudo isso. E ele foi levado então, e quando ele chega no hospital, o pessoal disse: é urgente o caso dele, leve direto para a sala de cirurgia. Chamou o médico. Quando ele estava entrando na sala de cirurgia, o médico disse: nossa, esse aí já era, não tem muito o que se fazer. E eles estavam meio desanimados. E naquele momento, ele desfalecendo, ele conta que ele pediu para Deus, ele disse: Deus, que seja a última vez, mas que o Senhor me dê força, como o Senhor nunca me deu, para que eu possa falar uma palavra. E quando o médico aproximou novamente dele, ele segurou na mão do médico e disse: me opere como alguém que está vivo, não como alguém que está morto. Ele disse que naquela hora a equipe médica foi tomada de um ambiente de vida e não de morte, e disse: corre, pega isso. E o médico gritou com o outro aqui: pega aquilo outro. E eles começaram e fizeram todo o procedimento e fez a cirurgia. Depois aquele homem saiu e deu um presente e agradeceu todos aqueles. Sabe por quê? Porque a equipe já estava olhando para ele como uma situação que já era. Quantos de nós às vezes estamos orando, mas a nossa oração é: vixe, já não tem mais jeito. Deixa eu te falar, ore pela sua célula como uma célula viva, não como uma célula morta. Ore pelo seu casamento como um casamento abençoado, não como um casamento que já era. Isso tem poder quando nós oramos, e oramos olhando para as circunstâncias e ver como Deus vê. Você sabe, aquilo que nós vemos muitas vezes influencia a nossa fé, muitas vezes influencia a maneira como nós oramos. Por que tem irmãos que a postura de oração dele é uma postura tímida? Porque ele está orando de maneira: não sei se vai acontecer, eu acho que já não tem mais jeito. Mas eu vim aqui hoje para dizer: no primeiro domingo desse ano, coisas grandes vão vir na sua direção. Mas é necessário você olhar para essas coisas, buscar essas coisas, como talvez você nunca fez antes na sua vida. Olhar e pedir isso para Deus: Senhor, que o Senhor me abra os olhos para que eu possa ver como o Senhor. O segundo exemplo é o exemplo de Davi, 1 Samuel capítulo 17. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque você sabe da história, mas só quero te mostrar uma coisa: tanto Davi como os espias enfrentaram os gigantes. Qual que é a diferença dos espias e de Davi? Os espias olharam e viram o tamanho, e viram a força, e falaram: nossa, é grande demais, nós não conseguimos. Por quê? Eles não olharam para a terra como Deus estava olhando. Eu te falo hoje da parte de Deus. Como que você está vendo essas situações de 2020 na sua vida? Se você entender, olha para mim, se você entender, tiver revelação de que a maneira como Deus está olhando para o seu casamento, para a sua vida financeira, para o seu ministério, e você conseguir orar da maneira como Ele vê, eu vou te falar uma coisa, da parte de Deus, prepare, porque você será surpreendido esse ano. Muitas vezes nós mesmos nos vemos como derrotados, olhamos para nós mesmos como qualquer um, olhamos para as circunstâncias de qualquer maneira, mas nós precisamos mudar nossa visão. É um novo ano, precisamos ter uma visão nova, uma visão diferente acerca disso. O exemplo de Davi é que ele foi, você sabe da história, levar um alimento para os seus irmãos, e diante
dele saiu um gigante. Na verdade, do povo de Israel, que ele estava já tinha 40 dias, dizendo: não tem homem aí para lutar comigo não? Davi poderia ter tido uma atitude como: olha o tamanho desse cara, olha o tamanho do escudo dele, olha o tamanho da lança dele, olha o tamanho disso, olha o tamanho daquilo. Davi olhou para o gigante e ele disse algo: hoje mesmo eu vou dar a sua cabeça para os animais do campo. Hoje mesmo. Sabe por quê? Davi olhou para aquele gigante e ele viu aquele gigante na ótica de Deus, não na ótica natural. Um grande problema acontece na nossa vida é quando nós olhamos para as coisas numa ótica natural. Aí nós até ajoelhamos: Senhor, abençoa 2020. Mas quando nós levantamos, começamos a olhar para as coisas do mesmo jeito, olhar para o Brasil do mesmo jeito, olhar para o emprego do mesmo jeito, olhar para a célula do mesmo jeito. Eu escrevi um último livro, graças a Deus ele já acabou, mas eu vou fazer uma outra edição, a terceira edição dele, que foi um sucesso. Realmente esse livro foi uma bênção. A Fé Tem Uma Voz. Não sei se alguém teve a oportunidade de ler. E lá eu conto o testemunho do meu irmão. Muito precioso isso. O meu irmão mais velho, nessa ocasião, ele era líder de célula. Eu nunca vou esquecer desse testemunho. Era sábado, 2 horas começava a célula. Meu irmão muito correto. Deu 2h05, no máximo 2h10 ele começou a célula, Camila. Quantas pessoas tinha na célula? Ninguém. E ele começa fazendo a confissão. E aí, estou vendo ele lá, falei: deve chegar alguém. Começou o louvor, pastor André, cadê o povo? Nada. E ele fez o louvor, sem ninguém na célula. Aí na hora de compartilhar a palavra, eu falei com minha mãe, mãe, nós somos família, vamos lá, né? Pelo menos nessa hora, tá junto com ele. E nós sentimos pelo Espírito que nós não deveríamos, era uma experiência. Você sabe, aquilo que faz você crescer em Deus são as experiências, as respostas que nós damos diante de circunstâncias. E meu irmão então sentou e não chegou ninguém naquele sábado. E ele começou a compartilhar a palavra. No dia ele estava falando sobre fé. E ele ministrou a palavra. E no final você sabe que nós temos aquele momento onde nós oramos pela necessidade. Como não tinha ninguém, ele escolheu as cadeiras para orar. Mas ele disse algo. Eu conto esse testemunho no livro. Quando ele sentou para orar nas cadeiras, ele fez uma escolha. Ele disse: eu posso orar de forma natural. Esse povo não tem compromisso, Senhor. Gera compromisso nesse povo. Isso é o que você consegue ver. Deus não está vendo ele dessa maneira. Ele disse que ele sentou, ele ajoelhou e ele começou a orar. No momento que ele foi sair de uma cadeira para outra, ele sentiu como se o Senhor tivesse aberto os olhos dele, e ele começou a declarar, dizer: Senhor, vai sentar aqui uma mulher de Deus, uma mulher que vai ter uma experiência, vai ser mãe, vai ter 2 filhos, vai crescer, vai ter um ministério abençoado. Ele pulava de uma cadeira e começou a orar, e ele disse que começou a chorar. E ele começou a liberar o futuro daquelas pessoas. Cadeiras estavam vazias, mas ele conseguiu olhar e ver como Deus. Eu falo para você, na presença de Deus, no final do ano eu presenciei uma multiplicação lá na minha casa. Você sabe, o pastor Hilton Antunes, que foi pastor no Piauí, hoje está nos Estados Unidos, ele sentou na cadeira lá da minha casa, na cela do meu irmão. Nós temos uma irmã que hoje é missionária em África. Ela sentou em uma dessas cadeiras lá na sala da minha casa. O meu irmão é casado e ele tem 2 filhas. A esposa dele, foi lá que ela aceitou Jesus, foi lá que ela teve uma experiência com Deus. E ela foi uma dessas pessoas que ele disse: vai casar, vai ter 2 filhas. 2 filhas. Hoje você está vendo de um jeito, mas eu ouso, da parte de Deus, dizer para você: nós temos aí mais 52 domingos, 51 domingos para frente, para você orar, mas não da maneira como nós estamos orando. Às vezes nós estamos: Senhor, salva esse rapaz, transforma ele. Você precisa falar da maneira como Deus está vendo ele. Quando nós olhamos dessa maneira, e aqui eu passo pelo último exemplo, o exemplo de Jesus.
Você pode ter expectativa de coisas grandes na sua vida. Olha o que diz Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas 8, 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se, o irmão do teclado pode subir aqui, para parecer que está terminando, por favor. Tecladista, sobe aqui, ou é a tecladista, um dos dois, pode ser. Eis que veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois ele tinha uma única filha, de 12 anos, e ela estava prestes à morte. Olha para cá, a Bíblia diz que tinha uma multidão, recebeu Jesus com muita alegria. Jairo chega e fala assim: Jesus, minha filha está muito doente, ela foi desenganada pelos médicos, ela vai morrer, mas eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. Jesus disse: não, eu vou até a sua casa. Jesus então está indo com Jairo, no meio do caminho, eu não vou ler com você, mas ali começa versículo 43, uma mulher que sofria também 12 anos de uma enfermidade, toca em Jesus, Jesus procura saber quem que era, demorou um tempo, vai lá para o versículo 49, versículo 49, Jesus está vindo com Jairo, Jesus está conversando com Jairo, e a Bíblia diz, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa da sinagoga dizendo: ô Jairo, não incomoda mais o mestre, Jairo, sua filha está morta, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo, lhe disse: não temas, crê somente. Às vezes nós estamos diante de uma situação, você entrou um ano diante de uma situação, e o Espírito de Deus está dizendo para você hoje: não temas, crê somente. Sustenta o testemunho da fé, sustenta o testemunho da confissão, não temas, crê somente, continua crendo. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele diz: não choreis, ela não está morta, ela está dormindo. Olha para mim, presta atenção nisso aqui, isso aqui é um princípio espiritual. O povo estava chorando, porque eles falaram: essa menina está morta, mas Jesus não viu ela como morta. Como que Jesus viu ela? Ela está dormindo. Ela está dormindo. Olhe como Deus. Ela está dormindo. E aí eles plantearam, e a Bíblia diz que eles riram dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina. Ele não disse: menina, ressuscita. Ele diz o quê? Menina, levanta. Talvez tem situações e circunstâncias que nós estamos olhando e parece que já não tem mais jeito, a situação é impossível, mas eu quero profetizar: Deus não está vendo essa situação dessa maneira. Aquilo que talvez você acha: não, eu não consigo mais, já não tem mais jeito, Deus não está vendo dessa maneira. Precisamos ver como Deus vê, os nossos olhos precisam ser abertos, irmãos. Eu orei por você hoje, eu orei por quê? Para que o Senhor te abra os olhos, porque muitas vezes nós achamos que as circunstâncias são maiores do que nós. Quantos talvez estão dizendo: nossa, eu vou entrar esse ano agora, mas parece que eu não estou com essa fé toda, não estou com essa motivação, parece que eu não vou conseguir. Por que nós falamos isso? Porque tem hora que parece que os inimigos são mais fortes do que nós, parece que as tentações são mais fortes do que nós, parece que a dificuldade é mais forte do que nós, parece que os gigantes são mais altos e mais fortes do que nós. 2 Reis capítulo 6 versículo 8. E essa é uma oração que eu quero fazer para você aqui hoje. E no momento que nós tomarmos a ceia, coisas espirituais e poderosas vão acontecer aqui. A palavra de Deus diz: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse, presta atenção nesse texto,
em tal lugar estará o meu acampamento. Mas um homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passarem por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. É o seguinte, o rei da Síria era muito poderoso, tinha um exército numeroso, e ele armava emboscada para o povo de Israel. Ele disse: a maneira de destruir o exército de Israel é armando emboscadas para ele. Só que é interessante, ele armava emboscada, Deus falava com Eliseu. Eliseu então recebia a voz do Senhor e ia lá para o rei de Israel e dizia: não passa por tal lugar, porque o rei da Síria está armando coisas contra vocês. E aí o texto diz que o rei de Israel enviou tropas ao lugar, de que um homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou eles, os seus servos, e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Ele disse o seguinte: tem alguém no nosso meio que está contando para ele o lugar. Eu quero saber quem é esse X9, quem é esse dedo duro, quem é esse que está falando? Aí um dos servos disse: rei, é ninguém, meu senhor. O profeta, ninguém, rei, mas meu senhor, mas é o profeta Eliseu, que está em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na câmara de dormir. O cara fala na hora que ele está dormindo. A mulher dele dorme e ele fala: agora eu vou falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Ou conta para a mulher, não sei. Na hora que ele está falando, Deus vai lá e fala com Eliseu. Aí a Bíblia diz que o rei ficou irado e falou assim: onde que ele está? Onde ele estiver, você me fala. O pessoal falou: ele está em Dotã. Então, versículo 14: enviou para lá cavalos, presta atenção, cavalos, carros, fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. O inimigo sempre nos ataca de noite. É de noite que nós temos os maiores pesadelos. É de noite que nós temos os pensamentos. Interessante que algumas semanas atrás eu estava lendo uma reportagem que a maior parte dos homens, quando saem de casa, eles saem de noite. O inimigo armou a cilada de noite. É porque às vezes é a hora que nós vamos dormir que os pensamentos vêm, os ataques vêm. Onde o inimigo arma pensamentos dizendo: 2020 não vai acontecer algo na sua vida. Esquece, pode parar de orar, isso não vai acontecer. Não aconteceu nos outros anos, esquece. Mas eu estou aqui como voz profética para dizer: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se Ele diz que você vai prosperar, esse é o ano. A cura, esse é o ano. O milagre, esse é o ano. O meu filho está afastado há muitos anos, esse será o ano. Mas à noite ele ataca, ele manda as tropas e vem nos atacar. E o texto continua dizendo que, tendo levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o servo de Eliseu, ele levantou de manhã, deve ser para comprar o pão, o café. E eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: meu senhor, o que nós faremos? A cidade está cercada, não tem para onde fugir. É circunstâncias que parece que são mais fortes que nós. Parece que você fala assim: não tem mais jeito. Versículo 16, Eliseu vira para o moço e diz: não temas. As mesmas palavras que Jesus disse para o pai da menina: não temas. Sabe por que não temas? Eu quero que você levante a sua mão direita. Não temas, porque mais são os que são conosco dos que os que são com eles. Não temas, irmã, mais são os que são com você, com a sua casa, do que aqueles que são contra você. Pastor, mas está difícil, parece que eu estou cercado. Não temas, pois mais são os que são conosco do que os que são com ele. E aí o rapazinho disse: eu não estou conseguindo ver isso. Como que você diz que mais são os que estão com ele? Olha o tanto de tropas. Eliseu chega para o rapazinho e fala: vem para cá, fecha os seus olhos. O rapazinho fechou os olhos
Eliseu então orou e disse: Senhor, eu te peço, abra os olhos, para que eu vou orar por você nessa manhã, e quando nós comermos do pão e tomarmos do cálice, os seus olhos serão abertos, para que você veja como Deus vê. O rapazinho estava olhando e viu só os cavalos e as tropas, mas Eliseu orou por ele, e quando Eliseu orou por ele, disse: Senhor, abra os olhos. É a mesma oração hoje, nesse primeiro domingo. Abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, do mais novo ao mais velho, do menor ao maior, abra os olhos. E a Bíblia diz que o Senhor atendeu, porque o Senhor atende a nossa oração. O Senhor abriu os olhos e o moço viu. E o que ele viu? Ele viu que no monte estava cheio de cavalos, cheio de carros, mas com uma diferença: cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu profetizo, 2020 você será cercado de cavalos de fogo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar na sua casa. O Senhor afasta todo o mal de você, porque você está cercado. Nós precisamos, irmão, às vezes por uma circunstância de atraso, de problema, nós ficamos todos preocupados. Aonde que eu errei? O que está acontecendo? A palavra de Deus para nós é: para de ficar olhando para a circunstância, abra os olhos espirituais e veja: mais são aqueles que são por você, mais são aqueles que estão do seu lado. Por isso, entra nesse ano com ousadia, entra na sua célula e declara: mais são os que são por nós nesse bairro, mais que são os que são por nós na minha casa, mais são aqueles que são por nós. Mas os olhos precisam abrir. Muitas vezes os nossos olhos estão fechados. Eu termino essa pregação com a história. Um dos livros que eu li que mais marcou a minha vida foi essa história, de uma mulher que teve os olhos abertos. A história conta, olha para cá. Ela era crente, com o marido. A filha mais velha desviou, passou a usar drogas pesadas. E a menina começou a prostituir para usar drogas. Ela chegou ao ponto de prostituir com os amigos do pai e do irmão. E aquela mulher chegava e orava e dizia: Deus, onde eu errei? Onde que eu estou errando, Senhor? Até um dia que ela não conseguiu mais a angústia, ela procura o pastor. E ela senta de frente dele e diz: pastor, eu quero te contar a minha história, e eu quero que você ore por mim. E o pastor disse assim, antes de começar: como é sua filha? E ela começou a dizer: a minha filha é uma drogada, é uma prostituta, a minha filha é isso. Ela não queria falar, mas ela disse pela angústia que ela estava vivendo. Por uns 30 minutos chorando, ela terminou. O pastor pegou na mão dela e disse: irmã, eu compreendo, eu vou orar com você. Olha para cá, não dispersa não, mas eu quero te perguntar: como é sua filha? Ela olha para ele e diz: eu já disse e vou repetir. E com um tom mais áspero, ela repetiu as mesmas palavras, dizendo sobre a filha. E o pastor pega na mão dela e fala: irmã, eu vou orar por você, mas como é sua filha? Ela bate na mesa e diz: o senhor está brincando comigo, eu sou uma mulher atribulada, eu tenho passado por sofrimento, eu estou dizendo para você como é minha filha, e você ainda fala isso? E o pastor disse: irmã, como é sua filha? Pela quarta vez. E aquela mulher grita, levanta, espuma a boca, grita e fala de novo da filha dela. O pastor então levanta, põe a mão no ombro e diz: irmã, como é sua filha? Naquela hora, ela em lágrimas, ela segurou na roupa dele e disse: sabe quem é minha filha? Minha filha é uma mulher de Deus. Minha filha, ela vai casar com um pastor. Ela vai ser mãe
de 3 lindos filhos, e ela vai me dar 3 lindos netos. A minha filha é uma mulher que, quando ela contar o testemunho, vários jovens serão libertos e transformados. Você quer saber? Essa é minha filha. E aquele pastor então abraça ela e diz: agora nós vamos orar, porque você conseguiu ver sua filha como Deus vê. Eu não quero condenar irmãos aqui, mas você estava orando de forma errada. E Deus hoje manda dizer a você, 2020, ore de maneira certa. Qual que é a maneira certa? Senhor, eu quero orar pelo meu filho. Quem é seu filho? Ele é isso? Ele é abençoado. Alguns não conseguem ver como Deus vê. E se esse é o seu caso, eu vou orar por você hoje, para que o Senhor te abra os olhos, porque quando o Senhor te abrir os olhos, a sua oração ela vai subir, e os anjos vão descer trazendo resposta para você. Por quê? Porque quando nós oramos e nós conseguimos ver como Deus vê, coisas acontecem em nosso favor. Feche os seus olhos onde você está. Eu queria que nós cantássemos o refrão de uma canção. Você canta aquela assim, eu creio. Não, qualquer uma outra pode cantar. Não pode ser qualquer uma no seu coração. Eu quero que você feche os seus olhos, eu vou orar por você enquanto nós cantamos o refrão. Talvez tem líderes aqui que você até ora pela sua célula, mas você ora e você vê o natural. Você ora pelo seu marido, mas você não consegue ver ele como Deus vê. Deus levou o profeta Ezequiel num vale de ossos secos, e Deus disse: Ezequiel, por acaso esses ossos possam reviver? Ele disse: tu sabes, Senhor, então profetiza, porque Deus via aquele lugar como um exército numeroso, mas o profeta estava vendo como um vale de ossos secos. Eu quero declarar que os seus olhos serão abertos agora. Senhor, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos. Abra os olhos para que eles possam olhar o seu casamento e ver como Deus vê. Abra os olhos para que eles possam olhar a sua vida financeira, a sua vida sentimental e ver como Deus vê. Abra os olhos, Senhor, para que eles possam ver que maior e mais numerosos são aqueles que são por eles do que aqueles que são contra eles. Algo está acontecendo com algumas pessoas aqui nessa manhã. O Senhor está te abrindo os olhos. Você está conseguindo ver essa circunstância, você está conseguindo ver essa pessoa não como ela é, mas você está vendo e olhando para ela como Deus. Vai pedindo isso. Muitos estão chorando, essas lágrimas estão lavando os seus olhos. Deus está abrindo os seus olhos. Deus está abrindo os seus olhos. Deus está abrindo os seus olhos. Você que é pastor, você é discipulador, você é líder em treinamento, você é anfitrião, você é membro, Deus está abrindo os seus olhos. Abre os olhos, Senhor. Vai pedindo isso para Deus. Vai pedindo que Deus abra os seus olhos. Às vezes você só vê trabalho, mas Deus está vendo frutos. Às vezes você só vê dificuldade, Deus está vendo frutos. Às vezes você está cansado porque você está olhando a circunstância, está olhando as pessoas de forma natural, mas o Senhor está dizendo: eu vou abrir os seus olhos nessa manhã. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Nós vamos entregar os elementos da ceia. Enquanto nós cantamos um cântico, vai orar.